homeopata unicista e também ativista quântico com pós-graduação em nutrologia. Vai falar com a gente sobre a biologia da crença, o elo perdido entre a vida e a consciência, do professor Bruce Lipton. Inclusive, fica aqui como dica de leitura, porque é um livro fascinante, não é, doutor Maurício? É fantástico. Para você aí de casa que quer, não é, se aprofundar, quer saber mais detalhes, a biologia da crença, é só você digitar, não é, na internet que você vai ter todo o acesso, não é, e direcionamento para você poder adquirir o livro. É um custo super acessível e uma leitura que requer um pouco de atenção, digamos assim, não é, doutor? Por isso que a gente vai falar desse tema. Tem alguma dúvida, quer participar com a gente? 3404-5655. O que é a biologia da crença, doutor Maurício? Pois é, não, Fabiana. A gente ficou devendo na última, Pois né? Deixamos aí no ar e agora a gente está cumprindo a promessa, Pois né? Olha, primeiro eu gostaria de falar quem é o Dr. Bruce Lipton, Claro. né? Para o pessoal saber que não é um cara que inventou isso e foi lá e fez um livro. O Dr. Bruce Lipton é considerado hoje um dos biólogos mais conceituados do planeta. O Dr. Bruce Lipton, para você ter uma ideia, ele é responsável pela clonagem, de pesquisas em clonagem de células-tronco. E ele deu aula na Faculdade de Medicina por mais de 30 anos. E ele veio a público, eu achei muito interessante isso da parte dele, pedir desculpa aos alunos que ele ensinou por mais de 20 anos errado a biologia que ele ensinava. E é isso que nós vamos tentar hoje, né, Fabiano? Assim, se ficar alguma coisa para trás, eu já vou deixar aqui à disposição, podem tirar dúvida comigo particularmente, não tem problema não, porque o assunto é muito extenso e são muitos conceitos que nós vamos usar aqui hoje. Eu vou me ater em dois, tá? Que é sobre a física quântica e a biologia. Dr. Bruce Lipton, o que ele fez de fantástico, Fabiano? Primeiro, ele quebrou 2 mitos. É isso mesmo que nós vamos ouvir. Mitos. São paradigmas que nós vamos quebrar hoje, que ainda rege a parte da nossa ciência. Principalmente a nossa ciência médica está focada, enraizada num equívoco danado da nossa ciência. Por quê? Primeiramente, quando nós falamos na última entrevista, na época, vamos voltar um pouquinho, na época de Newton, né? A primeira crença, o primeiro mito que ele quebrou, que a biologia ela é regida pela física materialista newtoniana. E hoje a nossa medicina, ainda hoje, com tudo isso que já está no planeta, ainda é focada e é embasada em cima desse equívoco. Por que um equívoco? Na época de Newton, o que aconteceu é o seguinte: o Newton estudava a questão dos planetas, ele fez todos aqueles cálculos perfeito, como que é o nosso universo, como é que movimenta o universo, perfeitamente, a parte material. Só que teve um problema nessa época. Foi tirado da equação o espírito, a mente imaterial. Por quê? Isso tem uma explicação. Na época de Newton, a igreja é quem regia a parte imaterial. A parte espiritual era da igreja. E tinha um problema muito sério, que naquela época, dependendo do que você falasse e não fosse o que a igreja preconizava, você era herege. E você já sabe as consequências disso. Então, eles fizeram, foi um pacto mesmo. Essa cisão. Aí nós estamos pagando o preço até hoje. Qual foi a cisão? A parte material ficou com a física. E a parte espiritual, a parte mental, a parte imaterial ficou com a igreja. Ou seja, foi dividido. E isso não pode ser dividido. Não poderia ter sido. Não poderia ter. Nós estamos pagando um preço tão alto até hoje. E isso está mudando muito, mas ainda nós estamos embasados em cima disso. E o que o Dr. Bruce Lipton e a física quântica conseguiram, né, em laboratório? O que perceberam? Que na época de Newton, tudo é feito de átomo. E a nossa célula, eu vou só explicar um pouquinho disso para depois a gente entrar mesmo na biologia, tá bom? Tudo era átomo. E átomo o que era? Ensina até hoje, viu? Que átomo é matéria, uma partícula. Né? Então, tudo bem. Em 1925, com o surgimento da física quântica, a física quântica um pouco antes, mas em 25, eles falaram, vamos entrar nesse átomo, vamos ver o que tem dentro desse átomo. E a surpresa foi o seguinte, que dentro do átomo não tem
nenhuma matéria, só energia. E o que eles perceberam, Fabiano, isso é uma coisa muito importante, que o átomo ele tem um vórtice de energia, e é um vórtice, ele compara até com um tornado. É um vórtice tão intenso e cada um tem uma assinatura. E as nossas células são feitas do quê? De átomo. Nós somos feitos de átomo e tudo no universo é feito de átomo. Então, se ele provou, a física quântica prova que o átomo não tem matéria, só energia, então tudo é só energia. Nós somos energia. Nós somos energia. Aí você pode me perguntar, mas como que isso né? E como é que eu não atravesso? Dr. Bruce até dá um exemplo muito interessante. Se você vê um tornado verdadeiro, a 200 por hora, se você pegar um automóvel e querer atravessar, você vai bater numa estrutura como se fosse uma parede extremamente sólida, você vai espatifar. Aquela energia rodando ali a 200 km por hora, cria essa barreira que surge a matéria. Isso eu estou fazendo um resumo, hein? Só que cada átomo tem uma assinatura, ela tem uma energia própria. Quantos átomos é para fazer uma matéria? E quantas assinaturas? Isso é muito importante lá na frente para a gente ver a da biologia. Tá. Então, o que foi provado? Que nós somos feitos de energia. Isso já foi um abalo. E olha como a nossa ciência, principalmente a ciência médica, está equivocada. Porque nós deixamos a parte espiritual, mental, esse poder que nós vamos ver, que é um poder fantástico, de lado até hoje. E ainda hoje nós temos a medicina baseada no quê? Na química, na bioquímica somente. Ok? Então, isso é um equívoco que vai ter que ser corrigido. Então, o que o Dr. Bruce é um cara que teve uma luz, né? Ele começou, como é que eu vou explicar tudo isso para os meus alunos? Ele foi muito criticado na época, muito, muito criticado, porque ele começou a ver que, peraí, se nós somos energia, vamos transportar isso para células. Nossa célula é feita do quê? De átomos. E átomos é o quê? É energia. Então vamos estudar a fundo. Ele já tinha essa possibilidade, porque ele tinha microscopia eletrônica, tudo mais, né? E aí vem o segundo equívoco. Olha, eu fui bem rápido, depois eu vou dar pinceladinha na física quântica, que é muito mais que isso. Segundo mito que ele percebeu, isso é muito fantástico e muda tudo, que os nossos genes não controlam em nada a biologia e nem a nossa vida. Então cai por terra muito dos conceitos que nós temos até hoje. Esse mapeamento genético todo. Isso é importante. Tá. Ele é importante, mas não é a importância para a gente achar que nós somos já predestinados, que a nossa genética rege a nossa vida. E o mais importante, que não pode ser mudado. E nós vamos ver com a biologia da crença e todo esse trabalho do Dr. Bruce, nós temos esse poder de mudança. Ele é o precursor da epigenética. Ok? Dr. Bruce Lipton é um dos precursores da epigenética. O que é essa epigenética? Então, essa mudança? Exato. São ações nos nossos genes. Certo. Ok? Fora. Então, o meio ambiente. Isso nós vamos conversar um pouquinho, né? Só adiantando um pouco. Então, epigenética são controles genéticos, mudanças nos nossos genes que vêm de fora. De fora, fatores ambientais. E o mais incrível, você transmite isso. Como assim? E nós não acreditávamos, nós acreditávamos que fossem só mutações do próprio gene, que aquilo passa de pai para filho. Sim. Não, essas mutações desculpa, não é mutação, mas essas interferências nos nossos genes, depois nós vamos falar o que é o gene, né? Nossos genes que vêm de fora, nós somos essas interferências externas nós somos capazes de quê? De transmitir para os nossos descendentes. Olha aí a questão dos transgênicos, ok? Mas isso é um outro assunto que a gente pode marcar. Pois é. É um outro capítulo, minha gente. Capítulo. Segura aí. Então, veja bem, o que nós vamos perceber com isso? O Dr. Bruce, ele começou a fazer algumas experiências com as células. E ele viu que, isso a gente já sabe, cada célula, ela tem os mesmos padrões do que um ser humano. Eles têm as mesmas reações, por exemplo, respiração.
A célula também tem excreção, também tem consciência, uma coisa muito interessante. Ela foge do perigo. Isso é feito em laboratório. Quer dizer, todas as nossas funções de reprodução, a célula tem igual. A célula tem memória, né? Tem memória. Tudo que a célula tem, o nosso corpo também tem. Então, o que ele falou assim? Para explicar para os alunos, ele falou, a célula é um ser humano em miniatura. E nós somos compostos em torno de 50 trilhões de células. Todas com memória, todas respirando, então, todas fazendo isso. Ai, meu Deus. Nós vamos chegar. Olha aí. Quando você tem uma comunidade de células, eles se agrupam. Aquela comunidade, elas vivem em harmonia, em cooperativismo. E uma comunidade de células forma o quê? Um sistema, um órgão. Vai vendo. O nosso intestino, o nosso coração, a nossa respiração, nós não precisamos de consciência, eles são automáticos. Quem que dá esse automatismo? Quem é essa inteligência que dá isso? A medicina explica muito na parte bioquímica. Mas quem que dá isso? Aí vem uma outra questão, né? Então nós somos o quê? Composto de trilhões, 50 trilhões de células. E formando cada uma a sua consciência, a sua... E nós vivemos o quê? Essas células vivem em harmonia e em cooperativismo. Isso é uma outra crença e mito, você vai cair agora da cadeira, que eu não vou entrar nesse detalhe, da teoria da evolução de Darwin. Darwin fala o quê? Que só a genética que transmite e o mais forte vence o mais forte. Então, é uma competitividade a visão dele. E Darwin, antes de falecer, ele escreveu uma carta dizendo que o equívoco dele foi tirar o meio ambiente e a mente do processo. Foi só ele também desmembrou isso, né? Também dividiu. Mas então aí já cai outro, eu não vou entrar em detalhe. Mas é uma coisa que, né, que nós aprendemos, né? Pois é. E essas células, o que ele fez? O que é um gene? Nós acreditamos o quê? O gene, ele produz a proteína que vai formar o quê? Todas as estruturas do nosso corpo. Nós somos proteína, ok? Então, cada célula, Fabiana, tem em torno de 150 mil proteínas diferentes. E cada uma com uma função diferente que vai ter a sua ação. E o gene, ele simplesmente fabrica, é um reprodutor de proteína. E a gente sempre considerou que qualquer organismo que você tira um cérebro, aquele organismo morre imediatamente. E hoje nós aprendemos até hoje no livro que o cérebro da célula é o quê? O núcleo. E o núcleo contém o quê? A carga genética. Ok? Olha onde nós vamos chegar, Fabiana. Bom, tudo bem. Parte do genoma. Você me perguntou. Sim, eu ia chegar lá, vou chegar agora. Se nós temos uma fábrica, que os genes... É lógico que tem mais coisa atrás disso, tá? Só estou... se nós temos, por exemplo... O doutor está simplificando. Porque é muita coisa para falar. Se nós temos 150 mil proteínas diferentes no nosso corpo, e ela é produzida por cada gene, quando nós fomos fazer o genoma, era esperado, no mínimo, 150 mil genes. Qual foi a surpresa? 23 mil genes. Existe paradoxo, uma controvérsia, assim, um pouco mais, mas é em torno de 23 mil. Opa, o que aconteceu aí? Um número bem reduzido do esperado. Nós estamos equivocados. A ciência está equivocada. Tudo que nós aprendemos na parte genética tem um equívoco muito grande. Por quê? Nós não temos quantidade de gene para formar um corpo humano. Nós não temos quantidade de genes. E o mais interessante... o ser mais simples do planeta, ele tem exatamente 23 mil genes. 1 grão de arroz, ele tem 30 mil genes. Espera aí, então o gene não é tão importante assim. É o gene que rege a nossa biologia? É o gene que rege a nossa vida? Espera aí. Aí o que o Dr. Bruce... o cara é um gênio, né? Ele falou, então nós vamos provar isso. Se
o núcleo da célula, ele é o cérebro da célula. Se eu retirar o núcleo, que é uma coisa que chama enucleação, que é uma coisa muito fácil, ele em laboratório falou, a célula vai morrer. O que ele fez? Tirou o núcleo. Tirou o núcleo. Né? Já que é nós já vimos que o gene não é tudo aquilo que a gente estava pensando. Só que tem uma coisa mais grave, que a comunidade científica não passou isso para a humanidade, até hoje. E nós não temos quantidade de gene para formar um corpo humano. Então está mudando, é um reboliço isso. Tá Meu bom? Deus, é muita Exatamente. controvérsia. Ele retirou o núcleo. Opa, o que ele observou? Aquela célula, ela continua exatamente igual com todos os processos de respiração. Não morreu, não se modificou. De comunicação entre células. Olha lá. De 2 a 3 meses. Ela morria por quê? Porque ela ia perdendo a proteína que ela precisa para... Porque nós somos constituídos de proteína. Mesmo assim, demorava 2 a 3 meses. E falou, opa, peraí, então, mais uma coisa que tem que cair. Porque o núcleo não é o cérebro da célula. Ok? Né? E aí ele falou, então o gene não é a coisa mais importante. Mais uma prova. Descoberta. Ok. Onde nós vamos chegar com isso? Lembra que eu falei da física quântica? Tudo é energia. E nós temos trocas de energia. Isso nós temos, eu já falei em outras entrevistas, que tudo são vibrações. Então esse núcleo, o átomo gira e forma aquela vibração e aquela assinatura. E nós temos trocas, não é? Eu troco com você e nós temos troca de vibração. Vamos falar de um animal, que nós estamos falando do ser humano que tem consciência. Como que uma gazela, ele dá até o exemplo da gazela, chega próximo de um leão e sabe que aquilo é um perigo? Por vibração. A percepção vibratória, ela fala, opa, estou em perigo. Estou em Quem local falou para a errado. gazela que o leão ia comer ela? Você entendeu como é que funciona? Sim. Então, a troca disso. Se a troca, o Dr. Bruce ficou, falou, bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma nova experiência. Como ele trabalhava com célula-tronco, clonagem e células-mãe, que chama, ele fez uma placa de Petri, onde cultiva, né? O cultivo. Ele fez várias, em 2 semanas, foi 1.200 mais ou menos células, que a partir de uma só, produziu várias. Certo. Né? Então tinha o mesmo genes, que veio da mesma célula. O que ele fez? Ele pegou e pôs, tirou um pouco de célula e colocou num ambiente. Olha aí. Expôs a ambientes diferentes, tá? Formou o quê? Músculo. Ele pegou a mesma célula, as mesmas, outro ambiente formou osso. O outro foi formando e falou, opa, peraí. Se é o mesmo gene e forma outras coisas, então alguma coisa está errada. Então não é, aí já cai tudo, não é o gene que rege a tudo. Biologia, é o quê? Ele foi estudar e ele descobriu, já resumi muito, senão não vai dar tempo, que é a membrana da célula, que é a coisa mais importante, que faz todas as trocas com o meio ambiente. E dessa membrana a gente vai falar com mais profundidade daqui a pouquinho com o Dr. Maurício Freire. Não é fascinante isso? Não é? E se você quer se aprofundar ainda mais, fica aí a dica do livro. Dr. Bruce Lipton, A Biologia da Crença. Tá? Super acessível, vale a pena uma leitura bastante interessante. Já volto, doutor Maurício, gratidão, viu? E você aí de casa, atenção, vamos lá, porque já estamos no tempo da manteiga. Mais novidades. Agora, falando em prevenção à saúde, a prefeitura aqui da nossa cidade, estamos hoje com o doutor Maurício Freire. Ele, que é urologista, é médico homeopata unicista, é ativista quântico, com pós-graduação em nutrologia, falando com a gente sobre a biologia da crença do professor Bruce Lipton, que é, inclusive, não é uma opção de leitura, uma sugestão de leitura para você aí de casa. Biologia da crença, o elo perdido entre a vida e a consciência. Na aula que a gente teve, no bloco anterior com o Dr. Maurício, ele nos explicou um pouco dessa questão de gene, de célula, do campo quântico, e agora descobriram, o Dr. Bruce descobriu que o mais importante não era o centro, da célula, o gene, e sim a membrana da célula. Exato. Aí agora
é o mais fascinante. Agora, eu dei aquele embasamento antes, muito superficial, lógico, mas para agora embasar o que nós vamos conversar. Agora sim, Fabiana, todos os profissionais de saúde deveriam conhecer todo esse trabalho. É riquíssimo, né, doutor? Por quê? Quando o Dr. Bruce falou, bom, se o núcleo não é o cérebro, o que é o cérebro? E se ele fez a experiência que o meio ambiente é capaz de fazer aquela diferenciação com a mesma célula, os mesmos genes, células diferentes, né? O músculo, osso, tal, ele foi pesquisar, o que ele fez? Opa, o meio ambiente é o que está fazendo a diferença. E como que isso penetra na célula? Quem é que capta isso? Aí ele fez uma experiência seguinte, se você romper a membrana, a célula morre na hora. Na hora. Opa, o cérebro da célula é o quê? A membrana. A parte genética, o núcleo, ele é reprodutor, ele é a gônada da célula. Olha como muda a visão. Ele falou, agora eu preciso saber como que isso vem, através do que, como que ela capta. É muito lindo isso, porque todas as membranas que revestem a célula, que pode ser comparado com o revestimento da nossa pele, ela tem as proteínas específicas que são receptores de sinais do meio ambiente. São sinais que vêm de fora, que faz toda essa mudança. Aí nós vamos entender saúde e doença. E ele foi mais além. Isso é fascinante. Esses sinais são captados como? O que dá vida nisso? Ele descobriu por microscopia eletrônica que a nossa vida é movimento. A membrana tem as proteínas, e essas proteínas elas fazem os movimentos que carregam todos os elementos para a célula. E vem o sinal, tem o receptor, tem a proteína receptora e a proteína que faz o trabalho. Então, cada membrana, cada célula, ela tem em torno de 50 mil receptores diferentes para vários sinais diferentes. Aí nós vamos ver os efeitos colaterais dos remédios. Já vamos começar. Vamos falar desses efeitos colaterais daqui a pouquinho, depois dos recadinhos dos patrocinadores. Não saia daí, a biologia da crença quebrando, não é? Mitos que a gente leva de geração para geração, que a gente carrega junto com a gente. Acho que nós precisamos ampliar um pouco mais o nosso campo de visão em relação a isso, né? A gente volta já, um instante só. Patonicista e também ativista quântico com pós-graduação em nutrologia, falando com a gente sobre a biologia da crença do professor Bruce Lipton, que é um livro, fica aí a dica, sugestão de leitura e de mais conhecimento para você. Doutor, falávamos, não é, da questão da membrana, da importância da membrana, que é o coração da célula, não é? O cérebro, na verdade, da célula, e essa questão também da influência do meio ambiente da célula. Como é que funciona tudo isso, essa interação? É o seguinte, como eu falei, tem 50 mil receptores diferentes para captar sinais. Então, o que provoca saúde e doença? Vamos já direto para isso, fora as outras coisas. Se você emitir sinais positivos, você vai ter saúde, harmonia. Se você emitir sinais negativos, você vai emitir vai produzir o que para a célula? Porque a célula vai captar o quê? A célula, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Se você está jogando positivo, ela vai fazer o positivo, porque ela vai interpretar pelos seus receptores e vai fabricar aquilo que você está emitindo. Tá. Então, aí entra uma coisa muito interessante. O Dr. Bruce, ele começou a investigar esses sinais. Da onde vêm esses sinais? O que interfere o sinal? O meio ambiente, tudo bem. Primeira coisa que ele viu, a nutrição. A nutrição, então, os nossos agrotóxicos, os nossos venenos e as toxinas ambientais, Wi-Fi e por aí vai. Emite um sinal, a célula vai captar aquele sinal distorcido de toxina. Segundo que ele notou, trauma. Se você tem um trauma, um acidente, alguma coisa, você vai bloquear um sinal, por exemplo, do cérebro e emitir para as suas células. Também é um sinal. O mais importante, a mente.
A mente é o sinal mais importante em tudo na nossa vida para a nossa célula. Lembre-se que as nossas células são seres humanos em miniatura. Ela capta aquilo. São esponjinhas. Nós somos feitos delas. E o nosso universo, o nosso planeta é feito do quê? De 7 bilhões de seres humanos que tem 50 trilhões de células. E nós fazemos parte do quê? De um corpo que chama-se humanidade. Eu não vou entrar nisso que não vai dar tempo, mas é muito lindo isso também, que você transfere isso para o nosso planeta, tá? Mas Fabiana, a mente, puxa vida, ele foi investigar, ele em cultivo, ele transmitiu amor, a célula cresce, a célula medo, a pior coisa que existe no mundo é o medo. Nós temos medo, nós vivemos num mundo de medo. O medo paralisa a célula. O medo, ele dá estresse, o estresse dá cortisol, e aí o cérebro manda esse monte de bioquímica. Mas quem que mandou isso? É o imaterial, é o mental, é o a estresse. Crença que está na cabeça. É a mente. Isso é tão importante, Fabiana, que nós fabricamos as nossas doenças através dos nossos pensamentos. Aí entra aquilo que eu comecei lá no começo dessa entrevista, que a medicina deixou a mente de lado. E nós sabemos que ela é o mais importante. E agora você vai perguntar para mim, como que faz para a gente unir tudo isso de novo, tratar né? isso, por exemplo, né? O que a física quântica demonstrou? Um sinal energético, um sinal de onda, ele é mais de 100 vezes eficiente do que um sinal químico. Então, os nossos tratamentos energéticos, lembra que eu falei, que eu explanei que a gente troca vibração? Sim. O poder de eu emitir para você, que chama interferência construtiva e tem a destrutiva. Se eu chego para você e imito com as minhas mãos, como era na antiguidade, e hoje nós vemos cura reprodutiva, a homeopatia, os florais. Hoje tem os frequenciais quânticos, que eu estou fascinado com isso, que é o futuro, que é tecnologia brasileira, a gente pode falar sobre eles um dia. Mas, Fabiana, são 100 vezes mais eficiente do que químico, porque nós não somos química. E qual é o achado? 100 vezes mais eficiente do que remédio. Do que remédio. Química, Okay? remédio, tá? Agora, veja bem, o que foi verificado? Que os nossos genes realmente, a proteína que a gente nasce com defeito, com doenças hereditárias genéticas, é menos de 5% de todas as enfermidades do planeta. Menos de 5%. E a gente fica valorizando isso. Valorizando, é verdade. Ok? Quando você vai num colega, num médico, e ele fala, hoje nós temos uma relação médico-paciente terrível. Você tem 6 meses de vida, aquele mental, aquela vibração, a sua célula captou na hora. E tem experimentos muito interessantes, Fabiana. E o Dr. Bruce até mostra, e lá está todas as referências, né? Indivíduo, por exemplo, que foi diagnosticado com câncer terminal, e o indivíduo morreu depois de 6 meses, foi para a autópsia, ele não tinha aquele câncer. Nós temos casos de cirurgias. Aí vai entrar uma outra coisa que eu acho que a medicina deixou, é um atraso, e a medicina e os médicos, eles debocham disso. E se a gente tivesse desde o começo pesquisado e feito em cima disso que eu vou falar agora, nós teríamos outra saúde, que é o efeito placebo. O efeito placebo, gente, é a nossa consciência acreditar naquilo e você curar, e tem e as indústrias escondem isso, porque quando eles vão testar os seus medicamentos e faz com efeito placebo, muitas vezes o efeito placebo é até superior ao medicamento dele, eles retiram isso do experimento. Essa é a realidade. Então, o efeito placebo da nossa mente e as nossas crenças. Então, o câncer, por exemplo, se você acredita que você vai ter um câncer, tem medo, você vai mandar o que para a sua célula? Agora está fácil. Você vai mandar vibração e o sinal do quê? Do câncer. Célula, fabrica o câncer. Fabrica o câncer. Ao mesmo tempo, se eu emitir, mudar o meio ambiente, mudar a minha mente, mudar minha nutrição, mudar tudo que a gente faz isso, né, Fabiana? Você é capaz do quê? De curar aquele câncer, tá? Outra coisa, remissão espontânea, nós temos vários casos. É fé. Eu conheço uma pessoa que teve remissão. Câncer, sabe o que é remissão espontânea? Vamos dar um exemplo do câncer, aquele câncer desaparece instantaneamente. É incrível, olha o poder gente. que nós temos dentro de nós. Aí eu só gostaria de terminar, olha, eu corri muito, tem muito mais coisas. Tem muito mais coisas, a gente pode falar até outro programa sobre isso de novo. Para terminar, novo. eu acho o seguinte, retiraram de nós